A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, que meditação maravilhosa para esse dia, uma meditação que também nos traz um desafio, um alerta. Olha o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, diz: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vocês conhecem essa história, ela é muito conhecida, sabemos quem é Pedro. Pedro é um homem extremamente impulsivo, mas também um homem ousado. Ele era tão ousado que falou para Jesus que queria andar sobre as águas. Jesus falou: venha, e ele foi. Mesmo que depois tenha afundado, ele foi ousado, nós não podemos negar isso. E eu creio que essa experiência para Pedro foi um divisor de águas. Seria para qualquer um de nós. Imagina andar pelas águas, é claro. Mas nós não podemos esquecer também que foi Pedro que logo depois, quando Judas chegou com a guarda das primícias ali, dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, ele pegou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O Malco, que era o nome daquele servo, ele não só teve a orelha decepada, mas esse também foi mais um milagre de Jesus, porque Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Coisa louca, coisa maravilhosa demais. Então nós estamos dizendo que Pedro, ele era um homem valente. Ele achava que ele poderia enfrentar aqueles homens, não importava o número de guardas, ele estava pronto, porque aqueles homens tinham chegado com espadas, com porretes, cacetetes, e Pedro com uma espada achando que ele ia dar conta do recado. Foi nessa hora, justamente, que Jesus disse: mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Tudo aquilo estava ocorrendo de acordo com a vontade de Deus. Eles não entendiam, mas era necessário cumprir as escrituras. E ali nós temos também não só o cumprimento das escrituras, mas Jesus estava mostrando como estava o coração daqueles que eram os mais próximos deles. Aqueles que tinham andado com ele por 3 anos, aqueles que tinham visto seus milagres, aqueles que tinham visto as maravilhas de Deus, ouvido aquelas palavras. Como estava o coração daqueles homens, né? E aí você pode estar perguntando: então, Raquel, o que você está querendo trazer de ensinamento para nós, de lição nessa passagem? Eu quero falar também sobre o teu e o meu coração e como ele é enganoso e como eu e você precisamos vigiar. Muitas e muitas vezes nós achamos que nós somos o cara, nós achamos que nós vamos dar conta do recado, nós achamos que nós vamos conseguir, que talvez pela sabedoria, pelo estudo, pelo muito falar, sei lá, cada um pode ter uma área que se acha melhor do que, mas é justamente aí que nós formamos uma imagem dentro de nós e ela é totalmente diferente do que a realidade. Nós precisamos não apenas entender como está o nosso coração, como nós nos vemos, mas principalmente como é que Deus nos vê. E naquele momento Deus estava mostrando para os seus queridos, ele estava falando: olha, vigia, olha o coração de vocês, vocês acham que vocês são capazes de me seguir, de estar junto, de morrer por mim? E ele estava expondo justamente a fragilidade. E como eu e você temos essa mesma fragilidade. Eu sei que também Deus não quer
que eu e você nos sintamos coitadinho. Não, nós somos uma porcaria. Não, Deus não pode confiar em mim. Deus sabe, eu sou pecador mesmo. Não, Deus não quer que você pense isso, porque Ele te ama e mesmo que você tenha passado por experiências onde você não se sentiu amado, onde você foi rejeitado, onde você foi excluído, Deus não quer de maneira nenhuma que você se sinta a menos, se sinta menos que, se compare com alguém, porque como eu disse, não é o que os outros pensam, não é o que você e eu pensamos sobre nós mesmos, mas é o que Deus pensa, o que Deus vê e o que Ele quer nos transformar. E isso é maravilhoso, porque Ele te escolheu para reinar com Ele. Ele te escolheu porque Ele te ama e Ele sabe que você é capaz. Ele não te deu nada para fazer que não seja de acordo com o teu potencial. Ele é o único que sabe até onde você vai, até onde você consegue. E a Bíblia fala claramente sobre isso, que nós estamos andando porque Ele está nos capacitando. E é isso que eu quis pensar justamente porque como Ele escolheu para reinar com Ele, nós sabemos que nós vamos passar a eternidade com Ele, mas nós precisamos entender que nós somos especiais. E não se esqueça que é o nosso orgulho que faz com que a nossa guarda baixe. E aí, de repente, nós vamos ficar sem saber como lidar com o pecado que tenazmente fica ali nos assediando. A Bíblia diz que ao nosso redor temos anjos a nos guardar, mas ao derredor fica o diabo, sempre pronto para poder pegar, fisgar e fazer com que a gente caia. Neste momento, Pedro caiu, os outros também caíram. E aí nós vemos Pedro 2 vezes falando: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para os outros, para mim, nunca. Ainda que seja necessário morrer, eu estou contigo, eu não vou te negar. Então, cuidado, queridos. Cuidado, porque todos nós, dentro de nós, temos esse pecado chamado orgulho, vaidade, soberba, e nós não podemos ser um idólatra. Idolatria é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Necessariamente, idolatria não é uma imagem, pode ser a tua imagem, a imagem que você faz de você e como você se sente superior às outras pessoas, como você se sente melhor do que as outras pessoas. E o próprio Jesus, ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se ele, Jesus, diz: olha, aprendam comigo, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde. E nós, como nós precisamos pedir para Deus que nós queremos aprender com Ele e viver da maneira como Ele viveu. Eu te convido agora então a orar comigo e a gente colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações e às vezes até mesmo as nossas súplicas. Vamos orar? Pai amado e querido, eu quero te agradecer porque a palavra tua é sempre muito, muito, muito rica, Pai. Mas eu quero te pedir perdão, começar te pedindo perdão, Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós temos caído no orgulho, nós temos caído, Senhor, em coisas tão simples, Pai. Olhamos às vezes, mesmo que não saia para fora da nossa boca, mas lá no fundo nós podemos, inclusive, nos sentir melhores que. E, Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero nessa meditação que cada um que o Senhor estiver levando essa meditação, este maná, que cada um possa olhar lá dentro e reconhecer que há momentos que nós caímos nesta falha, neste processo, Pai, de crescimento, de amadurecimento. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê graça, Senhor, para justamente, Senhor, poder executar os seus planos, os seus projetos, mas sabendo das nossas limitações e que isso, Senhor, é pura graça de Deus, Pai. Eu oro, Senhor, te pedindo, Pai, que nós possamos aprender com Jesus sobre esta mansidão, sobre esta humildade e podermos ser vasos. Somos vasos de barro, Senhor, para que a honra possa ser totalmente sua. Eu oro em nome de Jesus para que todo aquele que estiver me vendo, todo aquele que estiver me ouvindo, Pai, possa diante de Ti, Pai, te pedir, Pai, eu quero ser como o Senhor é. Esse é o ensinamento maior, Pai. A Tua palavra
todo o tempo está nos moldando com um único objetivo, nos formar à imagem de Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, retira de nós o que não te agrada e nos faz ser, Senhor, filhos teus, com certeza, amados teus, com certeza, amigo de Jesus, com certeza, Pai, mas que a gente possa ser sempre manso e humilde, sabendo que quem nos buscou, nos escolheu e tem trabalhado em nós, por nós e através de nós é o Senhor. Então, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que essa semana seja uma semana maravilhosa na presença dEle e que você saiba, você é especial para Deus. Então, seja muito bem-vindo para que Deus possa te usar aonde Ele quiser como vaso de barro, para que a glória seja somente dEle. Fica com Deus e Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!